Olá, bom dia a todos, a todas que fazem parte desse simpósio Literatura e Religiosidades. Eu queria dar as boas-vindas a vocês que se inscreveram, né? E, é claro, e agradecer, né, o interesse pela temática, né? E também pela oportunidade de ouvi-las, e, é claro, participar um pouco, né, do trabalho de vocês. Eu acho que o espírito da comunidade acadêmica deve ser sempre esse, né, um espírito de partilha, de escuta, né, e de desafios intelectuais para todos nós, né. Então, qual que vai ser aqui a nossa, digamos assim, a nossa orientação? Basicamente é a seguinte, vocês terão aí entre 15 e 20 minutos, tá ok? Para apresentar os textos de vocês. Nós temos 4 comunicadores hoje. Após o final da sessão, se os 4 comunicadores apresentarem os seus textos, nós podemos fazer, então, uma conversa, digamos assim, em termos mais amplos e gerais, porque também temos aqui um limite de tempo, né. Tudo bem? Então, dito isso, nós começamos com a primeira apresentação, da Maria Júlia Pereira. Seria bom que ela falasse, enfim, o título da sua apresentação, da sua comunicação, se apresentasse também, tá ok? Dissesse a sua instituição de origem, o seu orientador, né, para que nós nos conhecêssemos um pouquinho da Maria Júlia, tá ok? E assim sucessivamente. Bom dia. Eu peço licença porque eu gostaria de compartilhar os slides rapidamente. Vou só organizar aqui. Vocês conseguem ver? Conseguimos sim, Maria Júlia, por favor. Ótimo. Bom, meu nome é Maria Júlia Pereira, a minha instituição de origem é a Unesp, a Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, e nesse momento eu também estou fazendo doutorado em cotutela com a Universidade Paris-Cité. Na Unesp, meu orientador é o professor Adalberto Luiz Vicente, e na Paris-Cité é a Claude Millet. Bom, eu vou começar, então, a minha comunicação intitulada As Personagens Miel e G, nos Miseráveis, de Victor Hugo, a convergência axiológica pela modalização discursiva. Bom, nos Miseráveis, a personagem do Miel é a personagem do bispo, né, o Monsenhor Bienvenu, que é definido como alguém altruísta e justo, alguém que minimiza as desigualdades da comunidade em que vivia, praticando um dízimo às avessas, já que ele direcionava 90% das doações da paróquia da cidade para os pobres, viúvas, órfãos e enfermos. Mihiel, ele é caracterizado como um autêntico cristão e sempre também pela coadunação do seu caráter e agir. Sob a reprovação dos burgueses e aristocratas locais, ele entendia que as dificuldades da fé nunca se resolviam com hipocrisia. Apesar de ele ter uma postura muito progressista ante a comunidade em que ele vivia, ele nutria uma certa repulsa pela Revolução Francesa, porque ele era de origem aristocrata e, por causa da Revolução, claro, perderam seus familiares e tiveram que se exiliar na Itália. Né? E, igualmente, como religioso, ele compreendia que a sua fé lhe impunha oposição ao ateísmo e ao ceticismo científico, que eram também legados dos valores revolucionários. Contudo, no capítulo O Bispo em Presença de uma Luz Desconhecida, ele vai se encontrar com uma outra personagem que vai mudar um pouco aí a sua trajetória. Em 1860, o Victor Hugo quis, já no exílio, adicionar a personagem do convencional para mudar o posicionamento político do bispo, né, adicionar um sujeito ali que é capaz de explicar, porque, na verdade, o que é um convencional? Né? Esse termo convenção é uma assembleia extraordinária para estabelecer ou modificar a Constituição de um Estado. E na França, denomina-se a convenção a assembleia que teve entre 1792 e 1795,
e consolidou o fim do antigo regime. Os membros da convenção eram chamados convencionais, e a grande maioria votou pela execução dos reis, então, do rei, né, do rei Luís XVI. Então, eles eram chamados de regicidas também, pela população em geral. Então, o Hugo adiciona essa personagem para explicar ali os valores revolucionários, né, e também o terror, um pouco ali, essa fase mais radical, né, da Revolução Francesa. Bom, e por meio do trabalho da linguagem aqui, o narrador vai gerar imagens. Eu tenho aqui esse trecho, né? Eu não vou ler todos os trechos, senão a gente não vai ter tempo, mas eu vou explicando aos poucos. Por meio desse trabalho com a linguagem, aqui o narrador gera imagens e figuras que se somam e vão construindo significações na medida em que o leitor experimenta as sensações que emergem do texto literário. Bom, Bertrand assinala que na sucessão dos elementos textuais, a significação se forma e se atualiza na passagem de uma figura a outra, formando aquilo que se chama em semiótica de nível figurativo da leitura. A partir disso, uma impressão de realidade surge como se fosse um quadro pintado. Segundo Márcio Thanos, os procedimentos figurativos no texto são abordados no nível da figuração quando um tema abstrato é revestido por figuras concretas. Nesse sentido, nesse trecho aqui que eu estou trazendo agora, você percebe que ele menciona aqui, quando o bispo está partindo para se encontrar com o convencional, porque o convencional está no momento em que ele é isolado, né, socialmente é um proscrito, e o bispo ouve dizer que ele vai morrer, que ele está prestes a morrer, muito doente. Então, ele decide ir visitá-lo. E aqui, nesse trecho, né, quando ele está chegando ali perto, ele entende, como se ele estivesse chegando perto de um covil, ele se sente, assim, totalmente acuado. E aqui a gente percebe que eles tem uma menção aqui aos gansos e ao abutre, gerando uma imagem de contraste entre luz e sombra, que evidencia também essa perspectiva da cidade em relação ao convencional, né, dele como proscrito. E esse espaço que é habitado pelo convencional, ele ganha uma concretude a partir desse total isolamento. O narrador destaca que ele ficava distante de todas as vilas, de todos os caminhos, no meio de uma sinuosidade perdida, em uma vala selvagem, num campo, num buraco, uma toca, né? Sempre referências a um animal selvagem. Né? Não havia vizinhos, não havia passantes, o caminho que ele conduzia se desaparecera sob a selva, e falavam desse lugar como a casa do carrasco. Quando o bispo olhava ao longe, né, antes de visitar, ele pensava ali que o convencional era uma espécie de cordeiro, porque ele, como bispo, né, como pastor, deveria ajudá-lo, mas ele era uma espécie de cordeiro que poderia contaminar todo o rebanho. Né? Então, o bispo também nutria, partilhava dessa repulsa de todos pelo convencional, esse sujeito que era um quase regicida, né? Alguém que votou pela morte do rei, então, era também um proscrito. Aqui, essa descrição do local em que ele vive vai sendo construída, então, por uma série de características expressas por adjetivos, né? Isolado, selvagem, excomungado, e por substantivos, vale, campo, toca, covil, como eu disse, que evocam o espaço próprio de um animal feroz, cuja presença causa espanto, repulsa e distanciamento. Então, esse sentimento compartilhado pela população local e experimentado pelo bispo, exprime-se ali no modo como todos se referem a ele, né? Esse quase regicida, esse carrasco. Outra coisa interessante é que a supressão do nome dele na narrativa, né? É G. G. Né? Não existe ali o patronímico, né? E essa ausência de patronímico reforça a sua condição de banido, bem como essa imagem do cordeiro sarnento, né? Do cordeiro que contamina os demais do rebanho. Contudo, o temor e a repulsa do bispo vão se desfazer à medida que ele toma conhecimento do caráter, dos feitos e princípios da pessoa, né, do convencional, por meio do diálogo. Isso, então, acontece por meio, vamos dizer assim, por meio da argumentação que o G, essa personagem, vai desenvolver, modulando o discurso enquanto enunciador e revelando ao bispo sua ideologia, mas também ali seus valores. Na própria descrição que eu mencionei aqui, né, a gente pode pensar nessa figuratividade,
onde já se começa a se desmantelar as más impressões que o bispo teve do convencional. Ao chegar nesse local excomungado, enfrentando os próprios medos, o bispo atravessa todos os obstáculos para, enfim, notar a caverna ao fim do terreno. Após esse efeito de suspense provocado pela enumeração dos obstáculos, a descrição da cena vista por Mihaly opera um rompimento com as expectativas, porque o que ele vê ali, como está descrito aqui, é nada mais do que uma cabana limpa, com uma videira na fachada, e diante da porta um idoso sorrindo sob o sol e uma criança, né, um pastorzinho, oferecendo àquele ancião uma tigela de leite. Ironicamente, aquele cordeiro enfermo era guardado pelo mais improvável pastor, né, uma criança que estava ali ajudando, velando no momento derradeiro. Quando o convencional avista o bispo, né, chegar ali, ele se surpreende, porque durante muitos anos, naquele local, era a primeira vez que alguém o visitava. E apesar de ele não ter sido exilado pela lei, né, oficialmente, o afastamento da população era o exílio pelos costumes. Então, o bispo chega, se apresenta, estende a mão, e o convencional não cumprimenta, né? Ele se limita a afirmar, perdão, na verdade, quando o bispo chega, o convencional lhe estende a mão, mas ele não cumprimenta. Ele se limita a afirmar: estou contente de ver que me enganaram. Vós não pareceis doente. E o convencional replica: vou me curar. Não se preocupe, vou me curar. Morrerei em 3 horas. Então, aqui, você percebe já logo essa contradição do comportamento do bispo, né, que ali a princípio ele continuava resguardado, ele não via Deus naquela forma de morrer do convencional, né, daquela forma que ele estava, daquela postura que ele ainda mantinha. Então, a princípio, essa contradição do comportamento do Mihaly, ela se relaciona com a influência da tradição judaico-cristã na obra hugoana. O Hugo, ele era um grande leitor da Bíblia, né, e ele integra toda a mitologia da tradição judaico-cristã na sua obra, assinalando um Deus que é simultaneamente o Jeová justiceiro e o Pai misericordioso que anunciava Jesus. Então, aqui no seu pensar e agir, o bispo, ele tende mais ao Deus benevolente do Evangelho. Só que diante da figura do convencional, ele se torna severo, mais próximo desse Deus do Antigo Testamento, desse justiceiro que pune os desobedientes. E isso acontece de modo que ele até recusa, né, se recusa a cumprimentar o convencional. Por outro lado, aqui, o convencional, sendo ateu e encarnando os ideais revolucionários anticlericais, ele está fora de toda e qualquer regra, né, da lei moral, como essa lei da caridade, né? Por isso aqui, o convencional causava-lhe mais ou menos a impressão de estar fora da lei, mesmo fora da lei da caridade. Ou seja, era alguém impassível ali, a princípio impassível de compaixão, né? Entretanto, essa antipatia, ela vai se desfazendo ao longo da conversa, sob a forma de um confronto de ideias e ideais, que se dá pela divergência aparentemente evidente entre as figuras do bispo e do convencional, cujas diferenças ideológicas são, a princípio, inconciliáveis. Porém, no desenrolar do diálogo, a gente percebe que os argumentos de ambos vão se revelar axiologicamente em convergência, numa espécie de superação da questão ideológica por meio da convergência dos valores. Aqui, essa expressão, né, o diálogo se inicia e o narrador, antes de iniciar o diálogo, ele já coloca: o bispo sentou-se numa pedra que ele estava e o exórdio foi ex abrupto, né, ele usa a expressão latina, de súbito ou sem preparo, que é uma expressão comum ao meio jurídico para caracterizar o exórdio, né, a parte introdutória do discurso. E com efeito aqui, essa expressão ela assume aqui um tom hostil, né? Que é o tom do Miriel, aí, que expressa justamente esses preconceitos ali sedimentados contra tudo que se relacionasse à evolução. Todavia, a referência à estrutura do discurso pelo exórdio, bem como o uso do termo jurídico escolhido pelo narrador, evocam aqui também o gênero judicial da retórica de Aristóteles, né? O gênero judicial aristotélico. E com ele a ideia de acusação, visto que justamente o tom que o bispo usa para se dirigir ao confessional é o tempo todo um tom acusatório.
Na retórica do gênero judicial, o ouvinte é o juiz, que versa a respeito do passado, né? Pois é sempre sobre atos acontecidos que um acusa e outro defende, né? Usando aqui a expressão do Aristóteles. E o juiz, ele é importante para investigar o justo e o injusto. A acusação do bispo aqui pesa contra tudo aquilo que o convencional representa, enquanto enunciador, né? Que é a Revolução Francesa. É a própria encarnação aqui da Revolução Francesa e, sobretudo, do terror, do regime do terror. Considerando que todo o procedimento interpretativo implica a compreensão de usos que os sujeitos conferem ao saber dos discursos que manipulam de forma teleológica, ou seja, com finalidades específicas, é interessante notar como os enunciados são conflitantes aqui, né, e trazidos pelos enunciadores segundo seus próprios propósitos. O bispo, ele quer converter o convencional, e o convencional, por sua vez, ele quer evidenciar ao religioso que o fato dele não ser adepto de uma religião não torna desprovido de princípios e virtudes. E, nesse sentido, no capítulo em questão, o narrador insere no debate elementos e argumentos de ordem historiográfica para apresentar as perspectivas conflitantes e coexistentes à época, né, em relação à Revolução Francesa. E aqui a própria Revolução Francesa vai ser submetida a um juízo de valor, se produzindo uma espécie de julgamento do acontecimento histórico. Aqui existe um enfoque, né, por meio desse diálogo, um enfoque naquilo que o Greimmar vai chamar de exploração das possibilidades de manuseio de significado, né? O diálogo, ele é, sob essa ótica, a forma pela qual um embate do tipo acusação versus defesa da revolução, no caso, é travado, com a menção dos atos revolucionários e de suas consequências, de suas possíveis significações. O Myriel, ele acusa o gesto revolucionário de condenar Luís XVI à morte. No entanto, o que é interessante pensar aqui, se a gente tem dois enunciadores, é quem seria o enunciatário, né? A quem são dirigidas as modulações de discursos, toda essa argumentação da estrutura retórica desenvolvida por esses dois enunciadores. Visto a influência bíblica no Miseráveis, que impõe a crença em um Deus que intervém na história, segundo Pierre Aubuis, e visto também que aqui as personagens enunciadoras buscam efetuar um julgamento moral dos acontecimentos históricos, esse enunciatário é o Deus cristão, né? Essa entidade superior, desconhecida, segundo uma percepção deísta, ou simplesmente o Deus cristão, a gente pode pensar assim, aqui identificado como o próprio juiz da retórica de gênero judicial. Aqui, então, trata-se de uma tentativa de racionalizar, por meio do discurso, o elemento religioso, já que, conforme Jacques Ross, os elementos místicos em Hugo estão diretamente ligados à racionalidade, sendo adquiridos no plano intelectual e sob o controle da razão. O julgamento da Revolução tem, portanto, Deus como julgador e se dá sob a busca de significação ou ressignificação, na perspectiva do bispo, dos fatos históricos por meio das modulações do discurso que efetuam as personagens. É a partir do confronto engendrado pelo diálogo que a acusação e defesa se constroem. As palavras do convencional dialogam com o próprio prefácio do romance, né, dos Miseráveis, e defendem a revolução, encarnada pela República como forma de governo. E aí ele fala em combate da escravidão, prostituição, ignorância, e concretização da fraternidade, da concórdia, da aurora e da queda dos preconceitos e erros. Para o convencional, demolir o antigo regime significa romper com toda a tradição absolutista de abusos. O bispo ataca essa demolição colérica, ao que o convencional replica: o direito tem sua cólera. Essa resposta retoma um outro texto do Hugo, que é um texto político, né, o direito à lei. E aqui tem uma identificação que torna a ira revolucionária um elemento do progresso axiológico, né, uma forma de se fazer justiça às vítimas da monarquia, do antigo regime. E é isso que o convencional tenta sustentar no seu embate com o bispo. A despeito de todos os seus males, a Revolução Francesa para o convencional pacificou, esclareceu e consagrou a humanidade. E tem, historicamente, a mesma importância, uma importância equivalente à passagem de Cristo entre os homens. Tamanha importância se expressa na universalidade de seus princípios, que reverberarão no futuro. Dominique Monconduit assevera que a fala do convencional condensa a crença hugoana que irradia a ideia de uma república universal.
E é interessante que a luz aqui é um componente muito importante e assinalado, né, na cena descrita, porque é sobre a claridade do sol e sorrindo para o sol que o convencional é visto pelo bispo, e é também no momento do pôr do sol que ele vai expirar. E o título do capítulo menciona justamente uma luz até então desconhecida para Bienvenu, né, para Miel, que será figurativamente traduzida nos ideais revolucionários, em uma ética de valorização da fraternidade que se aproxima, ironicamente, né, da ética cristã de amor ao próximo. E é justamente essa luz que transforma o bispo. Então, o convencional, ao construir a defesa dos atos revolucionários, justificando-os, ele vai encarnar a Revolução Francesa e a anunciar como uma espécie de sagração, né, de consagração da humanidade. O bispo vai argumentar, por outro lado, que o terror, em 1793, foi algo terrível, inexorável, né, fazendo uma referência à barbárie, ao terrorismo de Estado, por meio da perseguição inescrupulosa, vamos dizer assim, dos opositores do governo. E aí ele acrescenta: o juiz fala em nome da justiça, o padre em nome da piedade, que não é senão uma justiça mais elevada. E ele menciona Luís XVII, que foi o filho do Luís XVI, que à época da Revolução ele era o sucessor ao trono, né, preso e torturado pelos jacobinos na Torre do Templo. Aos 10 anos de idade ele morreu. E aí o bispo menciona esse fato, ao que o convencional replica. Ele se refere às crianças do povo, relegadas ao sofrimento, à fome e ao esquecimento. E notando que o bispo estava super incomodado, ele vai afirmar: Padre, o senhor não ama as cruezas da verdade. Cristo as amava. Ele pegava uma vara e limpava o templo. Quando dizia sinite parvulus, não fazia distinção entre as crianças. Em voz baixa, o bispo admite: é verdade. Ele faz, então, referência a Cristo varrendo o templo, né, contra os fariseus. E aqui, bom, Bienvenu vai afirmar a piedade, né, como uma forma mais elevada de justiça, a piedade, pensando na piedade como uma expressão da máxima cristã de amor ao próximo, e o convencional, por sua vez, ele vai além nesse argumento, né? Ele propõe a piedade com base no critério de igualdade, a própria justiça com base no critério de igualdade. E aí ele fala em chorar igualmente por todos os mártires. E aqui essa imagem da balança, que somente deve pender se for para o lado do povo, que sofre há mais tempo, né, sintetiza justamente a ideia da justiça como equidade contida na Revolução. Nessa perspectiva, um momento. Júlia, já temos 20 minutos da sua apresentação, tá bom? Só para te avisar, tá? Vou encerrar, perdão, já vou encerrar. Bom, e por meio aqui das ideias, essa imagem que eu falei da balança, né, tem uma equiparação do advento da presença de Cristo que vai ganhar um novo sentido, segundo o convencional, a partir de uma característica comum a ambos os eventos históricos: a proposta de uma ética corretiva capaz de engendrar um espaço justo. E para isso, a correção das regras, né, do espaço comum ali, que as leis, a tradição, os costumes, é fundamental. E se realiza por meio da equidade. É isso que o convencional argumenta. Então, por meio das ideias e dos valores mediados pela modulação do discurso, Mireille, na condição de transformador da comunidade em que se insere, percebe que aquele em relação ao qual nutria diferenças inconciliáveis tinha, com efeito, uma busca semelhante à sua própria busca. Ambos nutriam os mesmos valores numa nítida convergência axiológica. Então, ou seja, em seguida o narrador afirma que G derrubou todas as travas interiores do bispo, e com isso todas as suas acusações contra a revolução. E no final, de forma muito surpreendente, o bispo pede bênção ao convencional, e logo depois o convencional expira, né, falece. E aqui é interessante porque o convencional ele vai apresentar a revolução na sua vertente mais virtuosa, equilibrada e justa, que vai estar justamente em convergência com essa ética cristã de amor ao próximo e até de sacrifício, né, por uma causa comum. E ele entende que o regime do terror não macula os propósitos e conquistas da Revolução Francesa, porque o terror, na verdade, foi algo lamentável. E, surpreendentemente, o encontro, que é quase uma conjunção ali com o convencional, deixou o bispo uma pessoa ainda mais gentil,
ainda mais próximo, mais aberto, né, à alteridade e para a prática do amor ao próximo. Bom, é isso. Desculpa por ultrapassar o tempo. Júlia, obrigado pela sua apresentação, tá? Depois nós comentamos ela ao final, viu? Certo? Bom, eu pediria então que a Júlia Araújo Borges fizesse a sua apresentação, né, observando aí então os 20 minutos que é o teto, né, para a comunicação, tá? Do tempo de exposição, tá bom? Legal, bom dia. Meu nome é Júlia Araújo Borges, eu sou doutoranda pela UF, mas eu fiz mestrado em estudos clássicos pela Universidade de Coimbra, então é um pouquinho sobre esses estudos clássicos que eu vou tratar aqui agora com vocês. Vou também compartilhar a tela. Estão vendo a tela? Sim, Júlia, pode prosseguir. Vou começar agora, tá? No princípio, então, era a palavra, né? E a palavra era Deus. Se no Evangelho de João a gente tem a palavra como válvula mestra, 5 séculos antes já possuímos como ferramenta primordial entre os povos e, mais especificamente, entre a sociedade ateniense. Era, portanto, pela palavra que todo o conhecimento do mundo real e abstrato se propagava entre as sociedades antigas. Através dessa, então, magnífica ferramenta linguística, os povos começaram a se entender como nações, iniciaram suas percepções de mundo e a busca incessante pela compreensão cosmogônica. E dessa exploração surge o princípio, o sopro, a revelação que a ciência não soube explicar, mas que o ser humano, pelo constante anseio de interpretar o que o cerca, torna o criador a criatura de seus próprios enredos, né? E, ao percorrer as obras de autores que dão ao divino o seu devido lugar, e seja qual for esse espaço, é possível refletir o pensar não só de um indivíduo, mas de uma sociedade, na qual aquele artista se insere. Para tanto, é necessário transportar-se para a Grécia, então, do século V a.C., mesmo sendo um desafio investigativo de enorme complexidade por alguns fatores, né? E aí a gente já pensa desde logo o vasto campo do estudo, que compreende as questões das áreas humanas, a filosofia, a geografia, a própria literatura, e no ramo das ciências, né, como a matemática, a física. Então, esse deslocamento irá conduzir entre a peça esquiliana Eumênides, né, e a tragédia euripidiana Bacante. E para finalizar a recepção deífica, muitos séculos depois, eu vou traçar aí fazer uma avaliação sobre a poética, então, de Cecília Meirelles, mais especificamente na obra intitulada Cânticos. Esses 3 autores escolhidos, Ésquilo, Eurípides e Cecília, não fazem percursos similares sobre a interferência divina, né? E analisar o interesse coletivo e individual dessas produções é também analisar o fator temporal da escrita das obras, uma vez que os aspectos social e históricos estão intimamente relacionados com a percepção do divino nas tragédias e também na poética siciliana. Bom, os escritores não devem ser entendidos apenas como oradores em um debate ou devotos de alguma entidade, nem mesmo cidadãos políticos. Eles são poetas e, como tal, livres para serem tudo isso ou nada disso. E, sem dúvida, que suas obras sofreram um grande impacto na sociedade em que cada um viveu, né? Mas a genialidade na feitura está no intrínseco, na natureza da verdadeira criação do fazer poético. Deixa eu passar, desculpa. Bom, eu queria tratar um pouquinho também sobre a questão da matéria trágica, né? Uma tragédia é cívica na medida em que é uma instituição criada pela própria cidade,
e possui regras e objetivos a serem seguidos. Mas também é religiosa porque a cidade preserva os mitos e ritos e não afasta o religioso do ético e do político nas suas manifestações, né? E aqui eu falo a respeito dessa dimensão mitológica, que é um fio condutor comum às tragédias. Afinal, a peça trágica, ela inicia pela celebração ao Deus juízo. Então, ela é mítica porque narra acontecimentos entre homens comuns, heróis e deuses no mesmo universo. A beleza e talvez o fascinante do teatro trágico seja justamente o fato de, naquele palco, ser ensinada uma história de domínio público a céu aberto. A poesia ela se transforma em diálogo, os heróis épicos se configuram em personagens e o aspecto mítico é colocado no fluir da realidade cênica. Então, ação e mitos são instrumentos da matéria trágica. É drama na medida em que, sem ação, não poderia haver tragédia. A dimensão religiosa também se insere nesse esquema. Ela é uma dimensão, dentre outras, como a própria política, a social, a dramática ou mesmo a poética. Porque tudo na tragédia, parece ser interligado. E talvez por isso seja tão difícil compreendê-la e, mais ainda, tão difícil qualificá-la, né? Eumênides faz parte de uma trilogia denominada Oresteia e se configura como a terceira peça dessa obra de Ésquilo. Aqui o divino parece se tornar totalmente palpável. Na primeira peça da Oresteia, denominada Agamemnon, e na segunda, Coéforas, os deuses são perceptíveis de uma forma ou de outra, em sonhos, oráculos, mas nas Eumênides há uma projeção do divino ao plano central, primordial do espetáculo. Em toda a trilogia, o percurso de aprendizagem individual e cívica coincide com o crescimento e renovação da justiça. Se em Agamemnon e Coéforas prevalecia um modelo em que esta se exercia num plano mais privado, o da vingança automática, né? Já no final da segunda peça, o personagem Orestes se apresenta totalmente perseguido pelas fúrias, interiormente subjugado pelo terrível sofrimento acarretado pelo matricídio, né? Ele mata a própria mãe. Então, o assassino começa a compreender que a lei italiônica necessita ser rejeitada e suplantada pelo ditame cósmico do pateimatos, que seria basicamente aprender pelo sofrimento. A tragédia ela necessita unir humano e divino. Por isso, toda ela desenrola-se necessariamente sobre dois planos que vão provocar uma tensão, tanto no nível dos homens da cidade real, quanto dos deuses, das forças superiores que obscuramente agem no mundo. E é interessante pensar que, se dentre as três peças da Oresteia, esta é a obra mais forte do apelo divino, é também a mais política, no sentido do culminar em uma outra percepção de justiça. O autor Ésquilo, né, o trágico Ésquilo, coloca, portanto, a intervenção racional e clarificadora dos deuses, Atena e Apolo, e mostra o quanto essa intervenção é determinante para o estabelecimento de uma justiça lúcida, como pilar essencial de uma polis em construção. Na escrita esquiliana, parece haver uma válvula de tensões e emoções que se apostam no autor e precisam tomar rumo externo. Dramatiza-se não apenas as ações, mas, sobretudo, as reações humanas. E por esse panorama, apesar das reformulações cênicas e criações próprias, há em Ésquilo um peso bastante tradicional, muito forte, né? E, apesar da originalidade que cabe a cada poeta, a cada trágico, o símbolo marcante no teatro esquiliano é justamente o guerreiro homérico, que funcionava de paradigma perante o público através de um código de valores coletivo. Esse educar em Ésquilo se manifesta em dois níveis: a inadequação da ação humana e a questão da reconciliação com a justiça. O herói na tragédia não é absolutamente bom nem absolutamente mau, mas para cada ação humana, uma reação divina. Na tragédia, a esfera sagrada não é o fim, mas em todo o percurso impera com manifestações, decisões, e até porque se trata de drama, intervenções cênicas mesmo, como é o caso da própria peça Eumênides, em um contexto de atuação cúmplice do divino com o humano. Evidencia-se através dos conflitos desenvolvidos, os controversos princípios, né,
e reagem aí à ordem universal. Essa obra póstuma, então, euripidiana, a tragédia se entrelaça com os aspectos político e religioso, ao relatar a introdução na Grécia de uma nova religião. Quando ela foi escrita, esse evento já era um passado distante, né? E a memória só sobreviveu na forma mística, já que a nova religião de séculos atrás havia sido realizada e aceita como parte da vida grega. A introdução do culto é um dos tópicos tratados na peça, que também relata conflitos intensos entre os personagens e um só indivíduo, como é o próprio caso de Penteu, em que é um verdadeiro combate interior. Na peça é colocada também a luta pelo poder, mas com uma diferença interpretativa entre os opositores, sobre o significado de um verdadeiro comando. O deus Dioniso e o rei Penteu são os polos de um ágon, no qual o rei de Tebas não entende o deus estrangeiro. O tebano, além de não compreender Baco, não tem à primeira vista nem a capacidade de reconhecê-lo. Talvez o obscurantismo desse personagem seja resultado da sua incapacidade de se abrir ao divino, se abrir para entender o sagrado. A sua cegueira o impede de reconhecer os milagres e torna assim manifesta a sua híbris. E essa híbris de Penteu é a resistência em não enxergar, não acreditar num culto novo. Ele parece interferir com as próprias regras da cidade que ele mesmo governa, né? E toda essa repressão que Penteu impõe-se é também o que ele quer fazer na cidade. Por outro lado, Eurípides parece querer demonstrar que Dioniso é a mescla, a combinação, o misto perfeito para ser o deus da cidade, e que a polis deve se abrir ao divino, mas um indivíduo evoluído à medida da própria evolução da sociedade. De tamanha complexidade de interpretação, o conflito central das bacantes sugere pontos de vista diferentes, como o próprio historiador Bolac, ele diz para a gente, abre aspas, a oposição entre Dionísio e Penteu simboliza a oposição entre religião natural e poder divino, fecha aspas. Então, o Dionísio representa, nessa esquematização, uma pureza perdida. Se o Penteu não o reconhece, é porque ele era próprio prisioneiro dos seus valores, né? Dos seus valores estabelecidos. É uma dialética de pertencimento. O homem precisa dos seus deuses e eles também necessitam dos homens. Os deuses também necessitam dos homens. Portanto, o que entendemos como o pensar mítico não é algo estanque ou fechado em si mesmo, mas também segue o evoluir da cidade. Não há como pensar em mitos e polis de maneira desassociada. Tudo se integra. Nas bacantes, Eurípides parece dizer: ruim com eles, pior sem eles. O divino ele não pode ser considerado uma distoante da cidade. Pelo contrário, é também um aspecto político. É um reflexo, então, da sociedade que o idealiza, né? Por fim, ela... Opa, desculpa. Se versar, então, sobre a tragédia é algo que requer extremo cuidado, até mesmo pelo afastamento temporal, né? Não é muito diferente da abordagem da poética de uma das autoras brasileiras mais reconhecidas e de maior prestígio. E, através do dialogismo da condição humana com o divino, Cecília Meirelles reflete sobre os recônditos quase inacessíveis do indivíduo e a busca da superação da morte através do encontro com o eterno. A sua curiosidade sobre o outro e sobre si mesma nasceu uma obra que leva o leitor a ir além do tangível e promove o pensar através da dualidade corpo e alma, que tece toda a rede de enigma da existência humana. No seu repertório, 2 poemas da obra Cânticos, então, foram selecionados para selarem o trajeto do desenvolvimento temporal da relação do homem com o divino. E seu nascimento, né, no Rio de Janeiro, em 1901, até sua morte, em 1964, a Cecília faz parte, faz da palavra o seu lugar do encontro consigo e com o mundo. A sua temática é reflexo, então, dessa estrada percorrida, que desde muito nova já conhecia a dor da perda, uma vez que seu pai, ela nem chegou a conhecer, e a sua mãe faleceu quando ela tinha 3 anos.
Poeta lírica essencial, então Cecília era moderna, mas não modernista. Sua poesia é mais ligada ao pensamento filosófico, metafísico, transitando entre o efêmero e o eterno, silêncio e solidão. Fato é que a autora demonstra forte influência na filosofia indiana na matéria selecionada e parece inspirar as ideias das correntes orientais, mais especificamente no budismo. Aliás, a própria escritora passou um tempo na Índia e seu escrito sofreu reflexos desse período. Ela mesmo confessa na sua vasta historiografia sua admiração pela civilização indiana, enquanto sua pessoa muito poética está impregnada nas lições desse povo. Em uma carta, o português Armando Cortês Rodrigues, a própria Cecília confidencia, abre aspas, eu sou tudo e todos ao mesmo tempo. Tenho vários séculos de idade. Na filosofia grega, os poemas eram como a apresentação da physis, ou seja, a busca pela sabedoria é como um ato de contemplação. E os versos presentes nos cânticos, né, de Cecília Meirelles, são como um ato também de contemplação que questiona a vida sobre a perspectiva da eternidade. E desses poemas que configuram a obra, a poeta busca pelo transcendente, a irrealidade do tempo e do espaço, a unidade cosmogônica, a voz do silêncio, a ilusão dos desejos e das posses e o amor, como lei, então, universal do universo. Insistência essa, então, do homem querer para si o que já lhe pertence, em dividir consigo o que já é seu. O questionar da heresia da divisão é patente no seu livro. E se o espaço não deve ser lugar de separação, assim também não é o tempo. Como Cecília escreve, abre aspas, não sejas o de hoje, não suspires por ontem, não queiras ser o de amanhã. Faze-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes, e sabe que serás assim para sempre. Não queiras marcar a tua passagem, ela prossegue, é a passagem que se continua, é a tua eternidade. É a eternidade, és tu. Se a Cecília bebia de fontes da antiguidade grega, é possível citar, então, um filósofo pré-socrático, Parmênides, que dizia que o tempo é uma ilusão e que só há uma única coisa que provoca a ilusão do tempo, que é a consciência desse deslocamento sobre o desconhecido. Ou seja, se o homem se iluminasse, perceberia que tudo que esteve aqui o tempo todo, o tempo como algo real também nos limita. Não se deve aspirar o ontem, hoje ou amanhã, mas o fio que une e que está presente em toda a eternidade. Os teus ouvidos estão enganados, e os teus olhos, e as tuas mãos, e a tua boca anda mentindo, enganada pelos teus sentidos. Faz o silêncio no teu corpo e escuta-te. A urna, verdade silenciosa dentro de ti. A verdade sem palavras, que procuras inutilmente há tanto tempo pelo teu corpo que enlouqueceu. A verdade não está no corpo, e daí a importância do silenciamento dele, para que através dessa matéria, dessa carne, possa ser refletida a sua consciência. As vozes do corpo captam o desejo, a separatividade, o pertencimento e não pertencimento que o ser humano julga em deliberar. Cecília busca o que não pode ser tirado de nós. Busca a visão platônica do ouro dentro de si. Ouro este que é verdadeiramente seu. Cânticos é resultado de uma escrita de busca através da imensidão da mente. E fato é que a arte criativa de Cecília Meirelles possui diversas veredas de interpretações, e entendê-las por completo e lançar mão da verdadeira intencionalidade da autora, né? Do processo contínuo do desvelamento de si mesmo. Eu, então, encerro aqui, portanto, a minha apresentação e deixo, por último, somente a ideia inquietante de que o foco para a leitura dessas obras não deveria ser especificamente a crença do autor, e também não deveria ser se os deuses existem ou não existem, mas ainda
deveria se basear única e exclusivamente nos acontecimentos históricos e pessoais como justificativa para o desaparecimento ou aparecimento divino em suas escritas. Seja nos trágicos do século V a.C., ou em Cecília, do século XX, compreender, então, toda essa dinâmica passa, inevitavelmente, por algo talvez ainda mais complexo, que é compreender a mente humana. Nós somos produto, mas também somos reflexo. Somos únicos, mas também somos multidão. Somos conhecedores das ciências e muitas vezes ignorantes na arte de se auto-entender. Somos visionários, mas muitas vezes incapazes de enxergar até os pequenos milagres, seja lá em que lugar que eles possam aparecer. É isso. Júlia, obrigado pela sua apresentação, ok? E no final nós conversamos um pouquinho sobre ela. Bem, eu prossigo então e peço que o Wanderson agora faça a sua comunicação, né, respeitando justamente os 20 minutos que lhe é dado. Tá? Wanderson, com você a palavra. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Eu sou da UFPE, estou terminando o doutorado com a orientação do professor Lorival Holanda. E a minha pesquisa é sobre alguns aspectos do religioso na obra de duas autoras, uma pesquisa comparativa, Hilda Hilst, que vocês conhecem, e Lenilde Freitas, que é uma poeta que não é muito conhecida, que nasceu na Paraíba, mas que é uma poeta também muito interessante sobre esse aspecto. Mas essa pesquisa, esse recorte que eu fiz aqui, que é um dos temas que farão parte da minha tese, é sobre alguns elementos relativos ao sono e como eles se relacionam com a busca do divino, na tradição da literatura. Né? O sono, aí especificamente o sonho, né? E também o sono como um mecanismo físico que revitaliza os sentidos. E essa ideia de revitalização dos sentidos através do sono já está lá na mitologia clássica, nas Metamorfoses de Ovídio, que tem o deus sono, né? O deus sono que vive dentro de uma gruta, e ao redor dessa gruta estão os sonhos, que são os deuses que vão se metamorfosear nos projetos e vão entrar na mente das pessoas enquanto elas dormem, de acordo com alguns relatos mitológicos. E tem um trecho das Metamorfoses em que a personagem Íris descreve um pouco das atribuições desse deus chamado sono, que diz o seguinte: o sono descansa das atribulações, sono ó mais benigno dos deuses, paz do espírito, que expulsas as preocupações, que retemperas o corpo cansado com as duras labutas e lhe dás força para o trabalho. Isso tem muito a ver com um verso da canção Amor de Índio, né, de Beto Guedes, que gravado por Milton Nascimento. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Então lá já na mitologia já tinha essa ideia do sono como algo, como uma atividade, né? Não a ausência de atividade, mas como uma atividade. E aí com a psicanálise, né, especialmente com Freud e com Jung, a ciência também chegou à conclusão de que no sono ocorrem atividades que são muito importantes e que vão repercutir na vigília, né? Vão repercutir na vida acordada, no cotidiano acordado, através também do sonho, né? Da leitura dos sonhos. Então, tanto na mitologia clássica quanto já na contemporaneidade, o sono e o sonho são atividades importantes. E aí, na tradição literária, tem alguns exemplos disso também, de como essa ideia é recuperada, né, do sonho. Por exemplo, a gente pode pensar já na Metamorfose de Kafka, né? Inclusive o nome da própria obra de Kafka, Metamorfose. Se a gente pensar que Morfeu era um dos deuses do sonho, né? E tinha esse nome Morfeu porque vem do termo grego para forma, e lá nas Metamorfoses de Ovídio se diz que Morfeu era perito em assumir
todas as formas aparentes. E a narrativa de Kafka na Metamorfose, o Gregor Samsa, se data uma das leituras possíveis para essa obra, é que Gregor Samsa estava sofrendo uma alucinação na insônia, né? Se chama de alucinação hipnagógica, que é naquele intervalo em que a pessoa não está completamente acordada e ainda não dormiu. E aí, nessa angústia, naquele momento muito incômodo, Gregor Samsa pode ter tido aquela alucinação de ter se transformado no inseto, né? E de ter todo aquele problema com a família dele. Claro que fica em aberto no campo da ficção. Mas é interessante essa abertura de sentido, porque, por exemplo, Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, né? Do século de ouro espanhol, ela, lá no livro da vida, onde ela narra alguns dos seus êxtases, né? Que ela teve, toda a sua relação com o divino, Teresa d'Ávila diz que às vezes ela tinha o êxtase na insônia. Ela sofria de insônia. Era nesse momento que ela tinha alguns dos seus momentos estáticos lá. E aí tem um momento no livro da vida em que ela vai refletir sobre isso, sobre esse momento da insônia. E ela diz o seguinte: porque se fosse representado pelo entendimento, aí ela está querendo argumentar o êxtase que ela tinha, né? E ela faz isso várias vezes no livro da vida, para dizer que o êxtase religioso, que o encontro com o divino, não é da ordem da razão, não é da ordem do conhecimento, mas é da experiência. Então, é uma realidade transferível que só quem sofre consegue saber o que existiu, né? E que a linguagem vai servir apenas como meio de tentativa de transferir em alguma medida isso, mas jamais completamente. E aí ela diz o seguinte: porque se fosse representado pelo entendimento, não faria as grandes operações que isto faz. Isto é o êxtase. Nem mesmo nenhuma. Porque seria como alguém que quisesse dormir e ficasse desperto, por não lhe ter vindo o sono. Como tem necessidade de dormir ou fraqueza na cabeça, deveja-o e faz diligência para adormecer. E às vezes parece que alguma coisa consegue. Mas se não é sono de verdade, não sustentará nem lhe dará força à cabeça. Antes, às vezes, fica com ela mais esvaída. Teresa d'Ávila está aqui descrevendo justamente esse momento incômodo de insônia, né? Em que a pessoa fica com os sentidos embriagados. E aí é um momento de bastante indecisão, que não se tem certeza se o que está sendo vivido é sonhado ou não, né? Ela continua: assim seria em parte aqui. Fica a alma esvaída, mas não sustentada e forte, antes cansada e desgostada. Então, Teresa d'Ávila está argumentando aqui que o êxtase não equivale a essa alucinação da insônia. Ela diz que quando ela tinha um êxtase religioso, não era como esse momento em que os sentidos estão confusos e que a pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo. Ela não. Aqui era uma realidade realmente muito bem definida. Isso é interessante porque a interpretação que a gente faz desse texto, que não é exatamente, tem uma linguagem literária, claro, mas que não tem o estatuto da ficção, né? É um texto hagiográfico, é um relato de um santo, onde ele está descrevendo, ela está descrevendo a busca com o divino que ela teve, que passava muito pelo corpo dela, né? Pelas sensações, pelo físico. Lá na Metamorfose de Kafka, Gregor Samsa, logo no começo, no segundo parágrafo, ele fala que não era um sonho. Ele fala que parece um sonho, mas não era um sonho. Mas aí isso serve como a indeterminação da narrativa, né? Para nós, na nossa leitura. O protagonista de Kafka está dizendo isso, mas pode ter sido um sonho, é uma possibilidade. Mas não é essa interpretação que a gente faz de um relato geográfico, né? Teresa d'Ávila estava dizendo que não era um sonho. E esse é o sentido último, porque não se trata de um texto ficcional. Isso é interessante porque Teresa d'Ávila, nesse momento, ela faz duas operações importantes. Primeiro, ela diz que o êxtase religioso é uma realidade bem definida,
Diferentemente, por exemplo, de quando a literatura, nos textos ficcionais, fala do religioso, do êxtase religioso também, só que geralmente na literatura essas experiências estão ligadas à indeterminação dos sentidos. Ou o personagem tem insônia, ou o personagem está embriagado, ou o personagem é louco, ou fica na ambiguidade de algumas dessas situações. Isso, de certa forma, leva o êxtase religioso na literatura para o campo do sobrenatural, ou apresenta essa possibilidade. Né? E a Teresa d'Ávila, enquanto santa, não. Ela diz que não há essa indeterminação. O que há é que a linguagem não consegue, na sintaxe convencional e no vocabulário convencional, a linguagem não consegue abarcar essa realidade, que apesar de ser bem definida no santo, que está sofrendo êxtase, ele não consegue descrever na linguagem que nós temos, na linguagem convencional, não consegue descrever essa experiência com plenitude, né? Só consegue se aproximar, só consegue ficar ali rodeando, circulando o que aconteceu. E por isso eles acabam na linguagem literária, né? E a linguagem literária é que vai trazer as figuras, as imagens, os paradoxos, as antíteses, tudo isso que vai tornar possível essa aproximação. Embora também não dê conta nunca por completo. E também o San Juan de la Cruz, né? Que foi ali do mesmo grupo da Santa Teresa d'Ávila. E à noite era muito importante para San Juan de la Cruz o poema mais conhecido dele, né? Que é o Noche Oscura del Alma, onde San Juan vai trazer a noite como uma metáfora do caminho espiritual para se chegar ao divino, né? E nessa noite, isso baseado lá nos cantares da Bíblia, né? Do Cântico de Salomão, o que também tem a amada e o amado também como metáfora, né? O amado sendo Deus e a amada sendo a pessoa que busca Deus, né? E lá no Cantares da Bíblia, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, aí diz, de noite em minha cama busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Em seguida, a amada falando, né? Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Então se inicia um processo de busca, porque todo o Cantares se dá nessa experiência amorosa de ausência, né? É uma presença que se sabe pela ausência, pela busca. Então, San Juan de la Cruz toma essa alegoria e escreve seu Noite Escura de Alma como caminho para se chegar ao encontro com o divino, né? E nesse poema, a comunhão espiritual entre a alma e Deus, que é a amada e o amado também, né? Se dá numa sensualidade elevada. Os sentidos também são trazidos à tona, né? E há uma renúncia da alma. San Juan de la Cruz escreve alguns comentários, né, sobre esse poema, não de todas as estrofes, pelo menos não se tem os comentários que ele fez todas as estrofes, tem até um certo momento do poema. E nesses comentários que nós temos acesso na exegese, né, de San Juan, ele explica alguns sentidos, né, que ele atribui ao seu poema, A Noite Escura. Ele fala que é nessa noite que acontece a união perfeita, né? Que os sentidos são muito aguçados e acontece o sono das vontades e potências. Ou seja, que a alma, né, a amada, sente todas as suas sensações físicas esvaídas e nesse momento existe uma purificação, um encontro pleno com o divino. Essa expressão de potências e apetites também está em Teresa d'Ávila. Ela também usa isso. Então, a noite, nessa poesia mística, né, espanhola, que é muito profunda e que reverberou bastante na literatura que trata do elemento religioso no Ocidente até hoje. Então, a noite é uma imagem importante. Também com esse sentido de busca, né?
A Hilda Hilst, que foi uma leitura tanto de San Juan como Teresa d'Ávila, né? Ela gostava muito de ler os místicos, os poetas místicos. Hilda Hilst tem um livro chamado Poemas Malditos, Gozosos e Devotos, foi publicado em 84. E nesse poema ela fala da busca também com o divino. E aí tem um poema dela em que ela cria uma imagem para o sono de Deus, só que de uma outra forma. Ela faz uma subversão. E na minha leitura, a gente pode ler esse poema como um diálogo com Luta Escura de San Juan, só que sobre outro prisma, né? Outra chave. O poema diz o seguinte, é o poema quinto. Para um Deus, que singular prazer, ser o dono de ossos, ser o dono de carnes, ser o senhor de um breve nada, o homem. Equação sinistra, tentando parecer-se contigo, executor. O senhor do meu canto, dizem, sim, mas apenas enquanto dormes. Enquanto dormes, eu tento meu destino. Do teu sono depende meu verso, minha vida, minha cabeça. Dorme, inventado, imprudente menino, dorme, para que o poema aconteça. Então aqui a gente pode recuperar a tradição bíblica, né, da criação de Adão, que dormiu para que Deus tirasse dele uma costela e criasse Eva, né? E aí o poema fala do homem que tenta parecer com Deus, que é o executor, que por isso o homem é uma equação sinistra, né? E aí tem essa ideia também da poesia mística de que Deus abandona o homem, né? Deus enquanto criador, cria e sente prazer em abandonar o homem, né? Hilda, é uma ideia muito presente também na obra de Hilda essa. E aí, enquanto dormes, eu tento meu destino. Então aqui é como se Hilda fizesse o caminho inverso da noite escura de San Juan, né? O amado, a amada que devia adormecer, que adormecer no peito do amado, lá no poema de San Juan, e na noite os sentidos seriam esvaídos, né? Seria uma noite de aridez sensitiva, assim. Nesse poema, é Deus que deve dormir, no poema de Hilda. É como se ela subvertesse essa imagem da noite como busca do homem por Deus e dissesse, não, dorme Deus, para que o poema aconteça. Ou seja, quem vai ser o executor aqui é o poeta, né? E o poeta, de fato, é também um criador, né? O poeta é um recriador do criador. Em toda essa literatura que fala sobre Deus, na busca do divino, né? Existe um processo mútuo de criação aí. Deus como criador e o poeta que vai estar sempre recriando a imagem de Deus cada vez que fala sobre ele. Então, e uma outra leitura que eu fiz sobre essa temática foi a de Alberto Caeiro, naquele poema muito conhecido dele, que ficou conhecido como Poema do Menino Jesus, né? Só que tem um detalhe muito interessante nesse aspecto aqui de Fernando Pessoa, desse heterônimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Porque a gente sabe que Alberto Caeiro era aquele pastor de ovelhas, né, guardador de rebanhos, que era contra a metafísica. Ele dizia, não, o que se vê é o que basta. Não existe mistério no mundo, existe apenas o que a gente vê, o que está dado. Isso basta. Uma espécie de zen budismo, né? Mas aí tem dois momentos num guardador de rebanhos em que ele não faz essa defesa da antimetafísica. Tem os poemas do 16 até o 19, antes desses cantos, Alberto Caeiro vai dizer que, olha, as próximas canções eu fiz quando estava doente. Então, essas canções é como se elas negassem a antimetafísica de Caeiro. E o outro momento é esse do sonho que ele diz que teve com o menino Jesus verdadeiro. Ou seja, Alberto Caeiro, que era antirreligioso, antimetafísico, teve um sonho com o menino Jesus. Imaginou como seria a vida desse menino, dessa imagem do Deus ideal para ele, né? Então é interessante observar que Fernando Pessoa trouxe essa ideia, né, fazendo essa diferenciação, como se na doença e no sonho, por serem elementos do corpo, o pensamento não controlava
as decisões antimetafísicas de Alberto Caeiro. Quando Alberto Caeiro dormia, ele estava entregue a uma elaboração religiosa, a espécie de busca com o divino também. Mesmo quando estivesse acordado, ele defendesse a antimetafísica, né? E dentro desse poema do Menino Jesus, ele fala de um sonho dentro do sonho, né? Que tem uns versos que ele diz: ele dorme dentro da minha alma, e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros, e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Essa ideia de sonho dentro do sonho também está na peça O Marinheiro, de Fernando Pessoa, né, do Ortônio, que foi a única peça que ele publicou enquanto estava vivo, né? Que também é uma descrição onírica bem confusa dos personagens que estão no sonho de outros personagens, etc. Eu tenho mais, eu não estou contando meu tempo aqui exatamente, mas esses são os exemplos que eu selecionei para falar desse tema, que eu acho que eles são significativos de Marcos. Wanderson, Eu você acho que... pode, na verdade, encaminhar para a sua conclusão, que seu tempo está ali já no limite, tá? Ah, tá bom, então. Vou terminar, então. Então, acho que esses exemplos são significativos desses aspectos relativos ao sono, né? Do sonho, da imagem da noite como busca do divino, e tudo isso como uma reelaboração dos sentidos, né? E do pensamento que os poetas, que os escritores literários têm sobre isso, sobre a busca do divino, tanto nessa indeterminação, que é importante, já que não é a mesma experiência que a linguagem consegue definir com precisão, como nessa relação com a tradição mística dos santos, né, que diz que é bem definido e que também evidenciam esse limite que a linguagem tem quando trata do êxtase religioso. É isso, obrigado. Wanderson, obrigado pela sua apresentação, tá certo? E eu passo já de imediato ao Sival Soares, para que ele possa, enfim, nos apresentar o seu texto. Ok, Sival? Você tem, na verdade, Sival, a gente tem aqui trabalhado com um período de 20 minutos, tá? Então Certo. você fique à vontade, tudo bem? Tá bom, eu já peço desculpas que eu estou em trânsito no aeroporto e o aeroporto está em obra. Por isso eu vou partilhar a tela de modo que todos possam acompanhar a leitura. Assim não tem prejuízo sonoro. Eu sou Sival Soares, sou doutorando na Universidade Católica Portuguesa de Braga e, e estou sendo orientado pelo professor Cândido Oliveira, que é especialista, digamos, no âmbito de literatura, e o professor João Duque, que é um teólogo português, também da Universidade Católica. De modo que o objeto do meu estudo é a teopoética em Rubem Alves, um escritor muito conhecido por nós, que nós iremos partilhar aqui as ideias de alegria e prazer em Rubem Alves na obra Variações sobre o Prazer, que é uma das últimas obras que ele publicou em vida. Eu só queria pedir autorização para que eu pudesse compartilhar a tela, professor. Professor? Fique à vontade, Silval, por favor, pode compartilhar. Eu não estou tendo acesso ao compartilhamento de tela. Só um minutinho que nós temos aqui a nossa monitora, vamos ver se ela consegue nos ajudar. Isso. Aí, pronto. Conseguiu, né, Sival? Tudo certo? Agora deu certo, né? Vocês conseguem enxergar? Sim? A sua tela está espelhada. Você tem que, na verdade, compartilhar. Agora vocês conseguem ver, certo? Isso. Se você clicar no arquivo, sim. Combinado. Bom, eu vou fazer uma introdução e depois eu já vou direto ao ponto. O objetivo desse trabalho é investigar sobre como autores não religiosos, por vezes considerados agnósticos ou ateus, podem dedicar tanta atenção em seus escritos às questões religiosas. É o caso de Rubem Alves, que, tendo passado por 3 fases no decorrer de sua trajetória intelectual, refletiu sobre religião, experimentou a fé a partir de uma vertente protestante, rompeu com a instituição religiosa a qual pertencia, tornou-se um crítico do academicismo e passou a escrever livremente como um pássaro que voa
para difundir suas ideias sobre beleza, verdade, vazio, jardins, alma e eternidade, temas notoriamente religiosos. Esse trabalho divide-se em duas partes, essa introdução e a consideração final, que basicamente é o objeto do meu estudo. Num primeiro momento, apresenta-se a trajetória acadêmica de Rubem Alves. Eu não vou apresentar essa trajetória acadêmica porque o nosso tempo é curto. Mas no segundo tópico, analisa-se uma das obras do autor, Variações sobre o Prazer, com o objetivo de mostrar como o prazer e a alegria, experiências aparentemente isentas do olhar religioso, são tratados de forma religiosa, não institucional, com a finalidade de descrever como um ser humano, na vivência do cotidiano, experimenta a alegria e o prazer na alma e no corpo. Utilizamos um método comparativo, que busca analisar as relações entre os pensadores a partir dos quais o Rubem Alves opera essa variação sobre o prazer. O autor mineiro apropria-se de 4 grandes pensadores, ou pode-se dizer, correntes de pensamento. A proveniente de Santo Agostinho, de quem utiliza os conceitos de utilidade e fruição. Nietzsche, a quem interessa refletir sobre a alegria e a importância dos sentidos na experiência de prazer e alegria. Marx, que se alia à crítica ao capitalismo, sobretudo no que se refere ao uso dos corpos para explorar, mas também do prazer para ressignificar e associá-lo à mercadoria, da qual se pode obter lucros. E, por fim, Rubem Alves apropria-se de algumas ideias presentes naquele filme A Festa de Babette, do qual ele retira a noção de sabedoria e prazer que advém da culinária. Bom, e a última parte do meu trabalho, à guisa de conclusão, acena para a noção de teopoesia como método adotado por Rubem Alves quando, ao falar de questões religiosas, não as reduz às categorias conceituais e acadêmicas de tipo institucionais, mas as reflete do ponto de vista poético. A maestria com a qual Alves constrói sua teopoesia afasta-se de suas origens teológicas, quer dizer, do homem crente e protestante que foi Rubem Alves, e o coloca próximo dos poetas e dos pensadores da suspeita, Freud, Nietzsche, Marx. Rubem Alves apropria-se de ideias de grandes poetas como Bachelard, Eliot, Guimarães Rosa, Manuel de Barros, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, e usa esse referencial teórico para fazer emergir um discurso sobre a transcendência na imanência que considera as experiências humanas sentidas pelo corpo como fontes de alegria e de prazer. Bom, agora vamos ao objeto do que eu quero apresentar, que são as noções de prazer e alegria nesta obra, que é uma das últimas de Rubem Alves, chamada Variações sobre o Prazer. Bom, trata-se de um livro inacabado, que exalta o corpo, critica a ciência e a racionalidade totalitária que emerge dos discursos científicos, oferece uma sequência de variações sobre o mesmo tema, como numa grande obra de arte musical. Na verdade, Rubem Alves apresenta 4 variações, uma tocada pela melodia de Santo Agostinho, outra entoada por Nietzsche, a terceira oferecida pelo pensamento de Marx, e a última, como se num jogo de xadrez a variação pudesse produzir um checkmate musical, apresenta Rubem Alves a culinária de Babette, do filme dinamarquês A Festa de Babette. Rubem Alves quis usar o método musical de variações, antigo na tradição artístico-musical, de produzir variações sobre o mesmo tema, onde os músicos se comprazem numa brincadeira chamada tema con variazione. Lembrei-me, diz Rubem Alves, de uma dessas peças de Mozart, chamada Variações sobre o Tema, Arbos de Rei, de Man. O livro coloca-se verdadeiramente como um ato de brincar com as palavras, ideias, com o pensamento dos 4 grandes autores que eu citei acima. O objetivo é reconhecer a manifestação extra e ordinária do prazer na vida e, obviamente, o seu fruto, que é a alegria. Com essa epifania do prazer, Rubem Alves tentou produzir alegria na alma do leitor que lê essa obra. Ou seja,
aquela ideia de repetição que existe na música, uma variação sobre o mesmo tema é uma forma de repetição, só que na obra de Rubem Alves pretende-se fazer emergir uma manifestação do ser, envolvendo corpo, alma, desejos, inclusive do leitor. Diz Rubem Alves, e eu cito: as variações agradam tanto porque elas são o espelho da alma. Quando a alma gosta de alguma coisa, ela quer que ela seja repetida indefinidamente. A alma deseja sempre retornar. Os filósofos antigos e Kepler achavam que o universo era uma orquestra tocando música, e cada astro era uma espécie de esfera sonora. Achavam também que a música, que a função da ciência era encontrar meios para escrever a partitura divina de forma que os ouvidos mortais pudessem ouvir a música que Deus estava tocando desde a criação, como num cânon sem fim, girando sempre, repetindo sempre. Daí a ideia de variação. Estruturalmente, o livro de Rubem Alves tem início no capítulo 8º, sendo os 7 primeiros capítulos uma verdadeira avalanche de crítica à racionalidade científica, à universidade, à educação, demasiadamente formal. Por sua parte, Rubem Alves propõe uma sabedoria do corpo, que capta a experiência do belo a fim de experimentar o prazer e a alegria. Embriagado pelo vinho da poesia, a citar poetas e filósofos heterodoxos, Alves chega à constatação, associando-se a Fernando Pessoa, de que só tardiamente ganhamos a coragem de assumir aquilo que sabemos. Por isso, Rubem Alves tem pressa em se afastar dos muitos ambientes e pensadores que ensinam demais para se dedicar à desaprendizagem, ao puro prazer de saber que não sabe. Seria, então, uma ignorância socrática? E deixar-se envolver pelo esquecimento. Associa-se, por exemplo, a pensadores como Roland B., que, convidado para uma aula inaugural, constatou que, e cita Rubem Alves neste livro: há uma idade em que se ensina o que se sabe, mas vem em seguida outra que se ensina o que não se sabe. A isso se chama pesquisar. Nós todos estamos nessa idade do não saber, em busca de novas investigações e objetos de estudo. Mas vem talvez a idade de uma outra experiência, a de desaprender, de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. É nesta idade que Rubem Alves parece dedicar-se à poesia e à beleza, até o poeta, portanto. Ao escrever sobre o prazer, não se dedica a compor um tratado ou um manual sobre pulsões de vida e de morte que acompanham o ser humano do ventre até o cemitério. Ao contrário, Rubem Alves vai à música para redescobrir essa manifestação artística aprazível a Platão, Schopenhauer, Nietzsche e a ele próprio. Aliás, Rubem Alves queria ser músico, não tinha tanto talento, enveredou-se pelo caminho da filosofia e da teologia. No livro, a primeira variação apropria-se da distinção que Santo Agostinho faz na obra A Doutrina Cristã sobre as coisas que têm utilidade e as que são objeto de fruição. As primeiras são tidas como ferramentas, enquanto as segundas são objetos de deleite. Sem deixar de lado sua crítica à ciência para conceber o prazer como fruição, Alves considera que as coisas úteis também provocam prazer, na medida em que servem de ferramentas para que outros objetos de prazeres existam. É o caso, por exemplo, do prazer de um bom texto que permanece vivo, mesmo quando sua utilidade se esvai, de uma paisagem congelada numa pintura, de uma música. Esses objetos artísticos, que também são, de certa forma, material, já que uma paisagem congelada numa obra de arte oferece deleite e prazer aos olhos. Esses objetos artísticos só são possíveis graças às ferramentas como a caneta, que escreve, a tela e a tinta com as quais o artista se vale para pintar, o piano ou um instrumento musical que faz soar a música. Então, há uma ciência das coisas úteis que possibilita, na interação com outros objetos, a fruição. E cada ferramenta é objeto de um conhecimento específico. A ciência, diz Rubem Alves, é um ser do tempo. Ciência e saberes nascem, crescem, envelhecem e morrem. As coisas da ciência, portanto das utilidades, envelhecem e não há ressurreição que as traga de volta à vida. Mas há textos, há coisas que são fluídas, que moram fora do tempo.
não envelhecem. Por vezes, são esquecidos e sepultados, mas logo ressuscitam no corpo de uma criança. A distinção, na Feira das Utilidades, entre aquilo que é efêmero e tipicamente científico, que tem por objetivo produzir ferramentas, e aquilo que não o produz e pertence à feira de fruição, Alves, ao fazer essa distinção, acaba por adotar, como Santo Agostinho, a maneira dialética de pensar. Esse modo de conceber a realidade fará, por exemplo, Rubem Alves distinguir entre prazer e alegria, uma variação, na verdade. No que se refere às questões sobre a feira da fruição, ainda falando de Santo Agostinho e da obra sobre a doutrina cristã, Rubem Alves afirma: ferramentas são aperfeiçoamentos das ferramentas naturais do corpo. Alicates e chaves inglesas são aperfeiçoamentos das mãos. Canivetes e facas são aperfeiçoamentos das unhas e dentes. Óculos são aperfeiçoamentos dos olhos. Ora, a feira das utilidades permitem objetos que servem para facilitar a vida dos homens, eventualmente também produzir prazer e alegria. Por isso a inteligência é concebida como uma ferramenta de inventar ferramenta. Essa é uma coisa interessante em Rubem Alves, que parece uma coisa simples, mas a inteligência que produz ferramenta é capaz de experimentar prazer e alegria. Bom, eu vou adiantando-me para não me estender muito em Santo Agostinho, e é uma reflexão interessantíssima, mas nós não temos tempo para fazê-la toda. Mas vamos para a segunda variação que Rubem Alves opera a partir agora não mais de Santo Agostinho, mas de Nietzsche. A segunda variação nessa obra de Rubem Alves sobre o prazer e a alegria vem a partir de Nietzsche e evoca, sobretudo, os temas do corpo, da alegria e da emergência do super-homem, capaz de amar o real, de determinar-se uma relação que Nietzsche chama de amor-espato. O educador mineiro inicia essa variação com Nietzsche retomando um quase verso do pensador alemão, onde se lê: o meu nome é Zaratustra, e me espanto que você tenha pedido para eu tocar uma variação na minha flauta. De fato, o pensamento de Nietzsche parece soar como música que embala o corpo numa dança sem fim, cuja finalidade é só provocar a alegria. Aliás, Nietzsche é um dos grandes críticos, não da religião somente, mas do pensamento racionalizante, do pensamento científico que reduz a experiência humana ao conhecimento objetivável, ao conhecimento metodológico, experimental. A respeito do tema do corpo, no pensador alemão, que anunciou a morte de Deus em Variações sobre o Prazer, Alves sugere que ele pensa não como os filósofos, que levam em conta a cabeça e a dureza da razão. No caso de Nietzsche, é do corpo que lhe saem os pensamentos, como se este fosse um oásis de ideias que causam prazer. Ideia, em Nietzsche, é fruto de uma experiência corpórea. Essas ideias brotam da dureza do real e se afirmam de forma destrutiva e criativa, quer dizer, de um caos que faz emergir uma ordem, que faz desenvolver mais conhecimento. É por isso que, ao analisar o pensamento de Nietzsche, Rubem Alves o chama de destruidor, considerando, pois, em verdade, que todo criador tem de ser um destruidor. Nietzsche é um desses pensadores que destroem para construir, que opera uma demolição das ideias estabelecidas e faz emergir não o novo, mas aquilo que estimula o pensar, que traz alegria ao corpo e que o faz dançar, como numa grande variação. E é essa a tese que Rubem Alves defende nesse livro. Bom, eu pulo um pouco essa parte de Nietzsche, e vou para a terceira variação, que diz respeito ao modo como Rubem Alves apropria-se do pensamento de Marx para falar sobre o corpo e o corpo como fonte de alegria e de experiências de prazer. Na terceira variação, como quem toca uma música de economia, Rubem Alves visita o pensamento de Karl Marx e o faz de forma literária. Imagina um encontro inusitado em que o autor de O Capital está velho, bebendo num bar, a olhar o horizonte, quando se aproxima de um rapazinho e começa a lhe fazer perguntas sobre o que fizeram com o que ele escrevera e pensara enquanto velho economista alemão.
Marx, embalado pela música da sabedoria, na interpretação de Rubem Alves, revisita suas ideias e recompõe sua pauta musical no diálogo com esse jovem fictício que Rubem Alves cria em forma de crônica nesse livro. Para refletir sobre o que pensava Marx, o autor mineiro recorre ao corpo, concebendo-o como origem de todo e qualquer trabalho. Tudo é obra do corpo: a casa, o veículo, a estrada, a mesa, a música, a tela pintada, o fazer das mãos, mas também dos olhos, dos braços, das pernas, da cabeça. Lembra um pouco o Operário em Construção de Vinícius de Moraes, aliás, que o próprio Rubem Alves também cita aqui. Ao reconhecer que a atividade dos homens para produzir a vida, Marx deu o nome de praxis, Rubem Alves acaba por não cair na ingenuidade do projeto dos marxistas, para os quais bastaria tomar as forças produtivas e torná-las proletárias e, enfim, conquistar os meios de produção, instaurar um sonho de uma sociedade justa e igualitária. O Estado proletário, marcado pelo regime socialista, seja científico ou utópico, não passa de uma utopia inalcançável para Rubem Alves. Mas precisamente porque os homens não são só forças produtivas, são almas sedentas de beleza, não basta mudar uma ideologia para transformar o mundo, nem eliminar a luta de classes ou a exploração. Rubem Alves reconhece que a história não é um produto de sonhos, mas, por outro lado, não é resultado apenas de mudanças ideológicas. A verdadeira mudança, para Rubem Alves, inclui sonhos e atividades produtivas, projetos e realizações. E essa citação ilustra bem isso. A história não se faz com sonhos. Quem sonha com um banquete há de dominar a ciência das panelas e dos fogões. Tornei-me inimigo dos sonhadores ingênuos que pensavam que bastaria que os homens mudassem as suas ideias para que o mundo também mudasse. Aliás, isso é uma perspectiva bem hegeliana que Marx adota, a dialética hegeliana, de que há um princípio de pensamento, de ideia que deve ser mudada para chegar a uma praxis que deve ser transformada. Bom, vamos agora para a última variação, que diz respeito ao filme A Festa de Babette. A última variação sobre o prazer vem da culinária, nessa obra de Rubem Alves. Ela traz à tona o filme A Festa de Babette, temperando com um condão crítico em relação à racionalidade científica. Diz Rubem Alves, a culinária nunca recebeu o reconhecimento acadêmico e a dignidade filosófica que a arte dos olhos, as artes dos ouvidos e as artes do corpo desfrutam. E na culinária, a beleza se oferece como sabor, gosto e cheiro. De fato, dificilmente um filósofo escreve uma obra sobre culinária, mas sobre a importância da visão, há inúmeros filósofos que tratam, inclusive existencialistas como Martin Buber, Karl Jaspers, são pensadores que tratam do olhar, da importância do olhar. Ou do ouvir, se a gente pensar os teólogos que se debruçaram sobre essa questão da revelação divina, seja no Antigo Testamento e no Novo, são todas formas de dar ênfase, por exemplo, ao sentido da visão, da audição. A ciência é uma forma de trabalhar os sentidos concretos, mas, por exemplo, o paladar e o olfato, poucos filósofos dedicam a esse tema. E é uma variação importante no contexto, digamos assim, de quem deseja alcançar prazer e alegria, que é o que, digamos assim, tematiza essa obra de Rubem Alves. A culinária desperta prazer, o prazer dos corpos através dos sentidos. O paladar e olfato, desculpem o erro, põem-se a serviço da alegria. Toda refeição é um convite ao prazer. Para Rubem Alves, um banquete se inicia com uma decisão de amor, aquela de provocar a fome nos convidados e deixá-los mais alegres. Comer, em quase todas as culturas, é um ritual e, portanto, guarda consigo algo de religioso. Agora eu vou encaminhar-me para a conclusão, porque meu tempo está acabado, e nas considerações finais eu gostaria de destacar duas coisas. Bom, especificamente, no objeto de nossa pesquisa, nesse texto que eu vos apresentei, a obra Variação sobre o Prazer e a sua ênfase na corporeidade, foi possível encontrar essa proximidade com as questões religiosas considerando a experiência humana do prazer e da alegria. E mais, sobre o pretexto musical de construir variações, Rubem Alves não só rediscute questões religiosas em torno do prazer e da alegria, como corrobora
para a tese, já bastante defendida desde o surgimento do secularismo, segundo a qual é possível tratar temas religiosos com competência sem professar uma determinada fé religiosa. Ou, em outras palavras, é possível conceber a transcendência da imanência, o sagrado no profano, Deus numa perspectiva humanista. Há pelo menos 3 considerações importantíssimas no que se refere ao pensamento teopoético de Rubem Alves, que resultam numa espécie de desdobramento de nossa pesquisa. Primeiro, seu pensamento rompe com a sistematização acadêmica, com dogmas teológicos e com a linguagem enrijecida daqueles que se arvoram como donos do discurso religioso e também científico. Pensemos que a teologia se pretende uma ciência, um tipo de conhecimento sistemático, portanto, com método, com todo o enrijecimento, digamos assim, que os teólogos dão ao discurso sobre Deus. Em contrapartida, Alves se alia ao coro dos pensadores que falam do sagrado sem filiações religiosas e o faz a partir de uma visão antropológica e humanística que vê a experiência religiosa numa dimensão como uma dimensão intrínseca do ser humano. Segunda consequência, suas variações, que se aproximam da música filosófica de Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette, para produzir no leitor uma reflexão sobre o papel do prazer e da alegria, aquilo que buscamos e acreditamos ser uma vida feliz. Vida feliz é uma vida prazerosa e alegre para Rubem Alves, para muitos dos autores que ele fundamenta. No embalo dessa música, quer dizer, nessa busca por felicidade, Alves conduz sua crítica à teologia acadêmica ao cientificismo, à redução dos corpos e do prazer que neles sentimos, as meras mercadorias no bojo do capitalismo. E por isso ele usa Marx. E ao pouco reconhecimento que a culinária teve ao longo da história como instrumento de prazer e alegria. Por fim, Rubem Alves edifica um discurso sobre questões religiosas que levam em conta a imaginação, o simbolismo, o prazer, a alegria e o corpo, conduzindo o leitor àquilo que os americanos chamaram de teopoético. Trata-se de um autor, Rubem Alves, que é um autor que não somente seduz o leitor com suas ideias religiosas sem religião, mas o permite navegar nos mares do verdadeiro ato filosófico, que consiste em questionar-se sobre a verdade estabelecida pelas religiões, pela ciência, pelas instituições, e sua validade para os dias de hoje. E eu creio que era isso que eu gostaria de ter apresentado para vocês nessa breve comunicação. Obrigado, professores, obrigado aos que estão presentes por essa oportunidade de partilhar um pouco da minha pesquisa com vocês. Sival, nós que agradecemos a sua presença, né, conosco aqui nessa manhã, tá certo? Desejo para você também um bom trânsito, você que está no aeroporto, né? Você faça um bom deslocamento, uma boa viagem, tá? Bom, nós temos agora, então, o nosso teto é até às 10 horas, né? Das 8 às 10 para essa sessão, e nós temos, então, 18 minutos, para ser mais exato, mais preciso, né? É muito pouco para a riqueza do que vocês compartilharam e apresentaram aqui. É pouco tempo para a gente discutir, né, os vários aspectos de cada uma das comunicações, né? Eu acho que isso é claro e evidente para vocês todos, né? Eu aqui, então, queria destacar alguns aspectos, né? E ontem eu participei também de uma sessão, ajudei a coordenar, e eu disse assim, olha, eu vou, na verdade, fazer uma consideração que não vai no varejo, mas que vai no atacado, né? Ou seja, que pegue, na verdade, uma questão geral que atravessa os textos de vocês, né? E o que me parece, no fundo, importante em cada comunicação que foi apresentada é justamente como cada hipótese de trabalho que vocês desenvolvem procura articular esses dois universos, que é a literatura e a religiosidade, ou religiosidades, na verdade, né? Se a gente pensar, no fundo, numa experiência, enfim, múltipla, né? Essa articulação, no fundo, melhor, essa hipótese de trabalho que articula essas duas instâncias, ela é uma hipótese que ela é ou no viés, digamos assim, por exemplo, semiótico, né, que é o caso da Maria Júlia,
né, onde ela faz, na verdade, lança a mão, né, dos construtos conceituais do Greimmar, né, ela pode ser uma hipótese, enfim, temática, né, como, por exemplo, no caso do Wanderson, né, em que faz ali uma espécie, digamos, de, entre aspas, né, a arqueologia dessa figura, desse tema né, do sono e do sonho, na tradição, digamos, literária, né, que remete, enfim, né, às próprias metamorfoses, mas ele se deteve basicamente também na questão dos tratados, enfim, místicos de Santa Teresa d'Ávila. No caso de Júlia Borges, né, que justamente pensa no fundo, né, a questão da religiosidade, né, no âmbito, no fundo, né, da antiguidade clássica, comparando, né, de fato, fazendo uma transição para justamente o universo poético da Cecília Meirelles, né? E no caso do Sival, né, quer dizer, essa hipótese ela se formula a partir dos estudos da teopoética, né, que procura justamente entender como é possível, no fundo, né, uma junção entre um discurso dito teológico, que sempre é um discurso crítico da linguagem, digamos assim, religiosa, né? Quer dizer, é difícil pensar a teologia sem esse exercício crítico da linguagem religiosa, alinhado, na verdade, ou articulado, né, à, digamos, experiência poética, né? Portanto, então, quer dizer assim, em linhas gerais, acho que o que vocês procuram fazer aqui é estabelecer esse trânsito, né, entre duas instâncias, né? Uma instância, digamos assim, literária, uma instância artística e uma instância religiosa, e cada um aí com as suas hipóteses de trabalho, né? Com os seus construtos conceituais, com suas bibliografias e por aí adiante, né? Bom, qual que é a pergunta que emerge, né, dessa dessas hipóteses de trabalho para mim? Eu acho que a pergunta que emerge um pouco é uma questão que eu, digamos assim, eu extraio a partir da última comunicação do Sival, né, que é o seguinte: o Rubem Alves ele faz uma crítica, digamos assim, né, ao que nós chamamos de discurso científico, né, aos excessos dos rigores metodológicos, enfim, seja da ciência, da filosofia, né, e por aí adiante, né. E ele faz isso centrando a experiência justamente, né, na dimensão do corpo, né. É como se ele dissesse mais ou menos o seguinte, né, entre, os efeitos de sentido que os textos, digamos assim, teológicos, né, produzem, né, e os efeitos de presença que os textos poéticos permitem, né, eu fico com os efeitos de presença, né, porque são eles, no fundo, que aguçam a minha alegria justamente de viver, a minha experiência do mundo, né. Me parece que esse é uma questão, né, quer dizer, que essa, digamos que assim, essa tensão entre aquilo que nós chamamos uma atividade mais propriamente hermenêutica, de interpretação, e aquilo que nós chamamos uma atividade mais, digamos assim, de experimentação, de presença das coisas no mundo, né, me parece que, no fundo, essa é uma tensão que está presente, no fundo, na nossa relação com os textos poéticos, mas também na nossa relação com, digamos assim, na experiência com a própria religião ou até com os textos religiosos, né? Essa tensão entre presença, né, e sentido. Não é que, na verdade, a leitura de um texto poético ela abandone a dimensão do sentido, né? É uma questão de ênfase, né? O que, no fundo, eu procuro, né, nos textos poéticos, né? Porque, digamos que a experiência de sentido, ela é, na verdade, ofertada, enfim, em vários objetos culturais, né? A própria ciência, em alguma medida, de certa forma, né,
nos oferece algum tipo de experiência de sentido, né? É claro que se eu tomo, na verdade, um analgésico, né, não é porque eu estou, na verdade, com uma dúvida metafísica, é porque eu tenho, no fundo, um problema concreto, né? Quer dizer, tem alguma coisa doendo em mim e, enfim, se eu tenho uma substância química ali que foi produzida pela ciência, né, e me ajuda, enfim, eu tomo aquilo e pronto, entendeu, né? Depois eu vou, é claro, perguntar das consequências disso. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção de vocês, no fundo, um pouco é essa questão, né, que me parece que permeia, essa tensão que permeia, no fundo, essa experiência nossa em relação aos textos, né. Eh, Bom, enfim, eu acho que esse é o comentário geral que eu teria a fazer. Teria outros comentários mais específicos, meus caros, mas, assim, acho que, enfim, eu excederia aqui, na verdade, o tempo, e acho que o propósito nosso aqui, no fundo, foi, antes de mais nada, que nós nos escutássemos uns aos outros, né. Eu sempre brinco que o exercício mais difícil no simpósio é o exercício da escuta, né, que deveria ter, no fundo, um prêmio, assim, um certificado especial para o ouvinte, né, porque, no fundo, sem o ouvinte, de fato, o processo não se constitui, né. Então eu acho que ouvinte devia ser, assim, a categoria mais especial. Mas é isso, o que eu tenho a dizer a vocês é essa, os parabéns a cada um de vocês pela comunicação apresentada, né, e, enfim, temos ainda 10 minutos, vocês fiquem à vontade para fazer algum comentário, uma pergunta, uma curiosidade que vocês têm em relação um aos textos dos outros, tá ok? Bom, como houve um silêncio aí, né, então eu vou, na verdade, aqui só, fazer menção a uma coisa que me chamou a atenção, né, que aparece nos textos, nas comunicações da Maria Júlia e da Júlia, que é o seguinte, né, quer dizer, digamos que essa dimensão, da justiça, né, e que, portanto, toca, enfim, nos valores, em valores básicos, no fundo, né. Falar de justiça significa falar em equilíbrio, né, de forças sociais, em estabelecer, de certa forma, né, alguma simetria, né, entre as diferenças que permeiam, né, a nossa vida social. Então, é interessante, por exemplo, que no texto da Maria Júlia, né, na comunicação que ela fez, ela usa a expressão convergência axiológica, no que diz respeito a duas personagens emblemáticas, né, dos Miseráveis, do Victor Hugo, né, e é interessante que essa justiça social ela só é possível, no fundo, né, no horizonte de uma república, na verdade, universal, né? Quer dizer, a justiça social, na verdade, ela pode ser aqui, né, vamos dizer assim, pensada também em relação, né, à própria ideia de uma fraternidade universal, tal como a cristandade, né, o catolicismo, de certa forma, enfim, entendeu ao longo da sua história, né? Ou seja, se você tem, na verdade, digamos, uma cristandade, né, para o homem medieval, né, enfim, para o homem de orientação cristã, judaico-cristã, né, para o homem, na verdade, moderno, né, o homem, digamos, pós-Revolução Francesa, quer dizer, você não tem mais, digamos, uma cristandade, você tem uma república, né, uma res pública, uma coisa pública, na qual todos têm, em alguma medida, o direito à palavra. É curioso, porque também, né, veja, a ideia de justiça, né, ela só é realizável, no caso, no mundo grego, portanto, assim, século IV, V antes de Cristo, na dimensão da polis, né? Quer dizer, o sujeito que não habita a polis, praticamente, ele não existe enquanto tal, né? Quer dizer, se a gente pensar, por exemplo, o caso emblemático, que é a tragédia Édipo-Rei do Sófocles, que não foi um texto que você discutiu, Júlia, quer dizer, é interessante que, por exemplo, o final da peça, né? Quer dizer, enfim, você tem ali, na verdade, o próprio Édipo se cegando, a Jocasta, enfim, né, enfim, se enforcando, se matando e tal, e você tem o que? O exílio, né, do personagem trágico, né? Quer dizer, esse exílio dele, quer dizer, quase uma condenação à não existência,
né? Quer dizer, a existência, de fato, só existe na medida em que ele habita, na verdade, a polis, né? Portanto, né, essa dimensão da religião civil, né, que você coloca muito bem, né, enfim, na sua comunicação. Mas é interessante como, no fundo, quer dizer, os espaços constitutivos dos valores, né, ou é, no caso, na modernidade, essa ideia pós-revolucionária de uma república universal, né, ou em dimensões mais, digamos assim, entre aspas, modestas, né, é a polis, na verdade, grega, ou então essa ideia de cristandade, digamos assim, né, essa catolicidade também presente. Então, veja, isso que é interessante, porque, digamos que, tanto na Maria Júlia quanto na Júlia Borges, nos textos delas, quer dizer, é a dimensão dos valores que faz essa articulação entre a literatura, propriamente dita, né, e a própria religiosidade, o que você chama de dimensão, convergência axiológica, né? Ah, o que nós chamaríamos também, em alguma medida, né, da dimensão ética, né? Está permeando, né, essas duas instâncias, a instância religiosa e a instância, na verdade, artística, ou a instância estética, perdão, né? Mas é mais um comentário que eu acho que me chamou a atenção, né? Essa ideia, digamos, de uma justiça, né, que se realiza ou na perspectiva de uma república universal ou, concretamente, né, no exercício da cidadania numa polis, né, numa cidade, né? É interessante, porque dentro, realmente, o cidadão, o indivíduo, ele só recebe essa justiça ou não recebe essa justiça quando ele, de fato, é reconhecido como cidadão, né? Uhum. Ele, de fato, fora dessa questão até mesmo geográfica, essa justiça já não é colocada. É bem... E tanto a justiça do homem, né, como a própria justiça divina dentro dessa polis. Não, perfeito, perfeito. Tem uma frase do Édipo em Colono que eu acho fantástica, né? Que se eu não me engano, salvo engano, é uma frase do coro, em que o coro se dirige a Édipo, né? Porque Édipo está fazendo a sua defesa, né? De que, afinal de contas, ele está sendo imputado, ele é um crime no qual ele não tinha consciência, né? E aí ele fala assim, o coro fala assim, né? Quer dizer, amparado no direito, né? O fraco vence o forte, né? É interessante isso, né? Quer dizer, essa espécie, digamos, de crença, né, que reequilibra, no fundo, né, as forças e as tensões, né, da vida social. Agora, uma coisa que eu ia te sugerir, Sival, é o seguinte, seria bacana, eu não sei se você já procurou fazer uma leitura atenta do Gaston Bachelard, nessa questão ali do Rubem Alves, né, digamos, enfim, no apreço que ele tem pela imaginação, por esse, digamos assim, quase que devaneio poético, entendeu, né, que perpassa, permeia os textos dele. Valia a pena se você já leu, né, fica aqui apenas, né, uma confirmação aqui da importância disso, né? Então acho que Sim, seria uma... sim, professor. Inclusive, eu restringi-me a essa obra Variações sobre o Prazer, porque não daria para citar, digamos assim, toda a pesquisa. Uhum, Mas nós temos um capítulo na minha tese que é sobre a capacidade imaginativa e poética, que uhum, aí é com Bachelard e outros também ligados à uhum, literatura, é, para falar sobre a importância no discurso da teopoesia do elemento da uhum, imaginação, que não é só, digamos assim, uhum, a base e o fundamento da poesia e da ficção, mas é uhum, também, e Rubem Alves entra nessa vertente, né? É uhum. também condição sine qua non para que haja discurso teopoético. Uhum. Entendi, não, perfeito, perfeito. Então, na verdade, apenas, né, uma espécie de confirmação aqui contigo, né? Porque eu acho que, na verdade, assim, a grande realmente influência, né, do Rubem Alves
acho que foi né, quer dizer, foi a leitura, né, do Bachelard, né, que, enfim, esteve presente, né, na produção, enfim, ensaística dele, né, que eu acho que essa é outra questão interessante também, né, quer dizer, a impressão que me dá também é que o Rubens troca, digamos, os rigores do conceito, né, pela liberdade do ensaio, né, do ensaio, da crônica, enfim, mas eu diria até mais do ensaio, sabe, né, como esse exercício em que você não fica amarrado a um plano, digamos, conceitual a priori, né? Quer dizer, onde, no fundo, o exercício do pensamento se faz na própria escrita, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Os resultados, assim, nem sempre são os melhores, assim, na minha opinião, em relação ao Rubem Alves, né? Eu acho que tem ali um dado momento que ele se repete, entendeu, né? Enfim, não, assim, a gente também teria que ter uma atitude crítica também. Acho que essa é uma questão que eu acho importante, que eu queria colocar para cada um de vocês, que é uma experiência que a gente vai tendo ao longo, enfim, da atividade como professor, como, né? Eu acho que a gente precisa também ter um distanciamento do objeto que nós estudamos, né? Essa é uma outra dica que eu daria para vocês, né? Que além de uma formulação de uma hipótese de trabalho bastante assim objetiva que vocês devem ter quando apresentam um texto, né, como no simpósio, né, mas é uma sugestão, entendeu? Também eu acho que é importante que vocês tenham um distanciamento crítico, que vocês percebam os limites do objeto que vocês estão estudando, né? Então, por exemplo, assim, eu acho interessante, Wanderson, essa relação que você faz temática a partir da questão, né, do sono, entendeu? Né? Quando você diz, por exemplo, né, a inversão que a Hilda Hilst faz, por exemplo, né, no caso do texto clássico, né, do São João da Cruz, né, que é A Noite Escura, né? Ou mesmo as referências místicas e tal, né? É verdade, quer dizer, eu acho que você tem ali no fundo, você pode dizer que, em alguma medida, tem um elemento, assim, eu diria, paródico, irônico, enfim. Agora, eu acho que o resultado, no fundo, né, desses textos, né, poéticos da Hilda, por mais interessantes que eles sejam, né, quer dizer, quais seriam, no fundo, né, os limites, digamos assim, desse tipo de texto, né, de texto poético, né? Porque, por exemplo, né, veja, os textos, na verdade, espirituais de Santa Teresa, São João, eles formaram ali, né, uma comunidade, né, de leitores, entendeu, né, mas de pessoas que justamente se engajaram numa determinada vida moral e ética, né? Os textos, na verdade, poéticos da Hilda Hilst, quer dizer, que tipo de efeitos, né, eles produziram, entendeu? Né? Quer dizer, que tipo, digamos assim, de comunidade eles criaram, ou mais ainda, quer dizer, que tipo de experiência esses textos, né, nos permitem, né, num regime de vida moderna, né? Não é para dizer que um texto é melhor que o outro, não é essa a minha questão, mas apenas para justamente mostrar que para dizer o seguinte, que se de um lado a Hilda nos ajuda a pensar os limites ou uma crítica ou uma apropriação crítica desses textos de tradição espiritual, né? Acho que nós também deveríamos fazer o caminho inverso também, né? Ler Hilda, né? Digamos assim, a contrapelo desses textos que ela, na verdade, enfim, parodia ou critica, etc. e tal, né? Mas é muito mais uma sugestão do que, de fato, assim, um comentário, digamos, crítico propriamente dito. Bom, 10 horas, né? Se quiserem falar alguma coisa, digam agora ou esperem o próximo simpósio. Brincadeira. Mas, olha, eu queria agradecer muito vocês, viu? Muito mesmo. Agradeço também a oportunidade de poder expor um pouquinho do meu trabalho. Legal, legal. Júlia, você quer concluir? Júlia Dias? Ô, professor, estou interrompendo já a gravação, viu? Fiquem à Tá ok. vontade. Tá ótimo, tá ótimo.